a importância da tecnologia nos processos educacionais e seus reflexos nos processos educacionais, primeiro é preciso dizer que esse é o tema do momento. Não há tema mais relevante, porque o processo de aprender está evoluindo numa velocidade enorme e a forma pela qual as pessoas aprendem está evoluindo talvez mais rápido do que o próprio processo. Quer dizer, eu tenho a impressão que não é só a tecnologia que está puxando o desenvolvimento de uma nova aprendizagem, mas se você observar as gerações mais jovens, elas desenvolveram um mecanismo de aprendizado que é muito autônomo, muito auto-administrado. Elas aprendem o tempo todo, aprendem onde querem, estão disponíveis para se conectar com plataformas virtuais o tempo todo, o que põe em discussão de que maneira a chamada educação presencial vai conseguir se equiparar, vai conseguir enfrentar esses desafios desta nova tecnologia associado com novas gerações, que são mais velozes às vezes do que a própria tecnologia, no sentido de que absorvem tão rápido a tecnologia que a envelhecem também rapidamente. Então, os ensinos assim conhecidos como presenciais vão ter que se ver rapidamente com gerações de aprendedores que vão à escola muito mais pelo convívio, para as atividades sociais ou laboratoriais ou atividades obrigatórias, muito mais do que para aprender. Ou seja, a ideia de que o sujeito vai ficar sentado numa sala de aula ouvindo alguém falar já é uma ideia que talvez não caiba no futuro do século XXI, seja para o ensino superior, seja para outros níveis de ensino. A tecnologia entrou no DNA das pessoas que a impulsionam por outro lado. Então, primeiro é este impacto e o desafio para aquele aluno sentado na carteira, ou para aquele professor, ou para aquela escola que pensa que o aluno sentado na carteira hoje é uma definição de aprendizagem. Já não é mais. A aprendizagem é hoje tecnologicamente intermediada e intermediada por essa cultura nova. Primeiro passo. Segundo passo, o impacto disso. Bom, o impacto disso é fundamental, porque nós vamos ter que discutir coisas que não estamos muito acostumados a fazer, seja no ensino médio, seja no ensino superior, teorias do conhecimento. Como é que as pessoas aprendem? Como é que elas chegam às conclusões que chegam? Como é que elas descobrem que aprenderam? E como é que elas são capazes de desenvolver um argumento que faça sentido? Esta não é uma trajetória muito brasileira. A trajetória brasileira é meio, para o mundo do século XXI, é meio primitiva. A nossa trajetória é baseada em disciplinas. Hoje, se você observar a discussão sobre a base curricular nacional comum do ensino médio, há uma brigaria sobre disciplinas. E brigaria que tem, assim, uma origem em sindicatos de professores dessa ou daquela disciplina, em preferências políticas ou ideológicas, mas, de fato, esse recorte por disciplina, seja para o ensino médio, seja para o ensino superior, ele já está superado. Porque o que as pessoas precisam aprender é aprender como aprender e entender como é que você entende que está aprendendo e quais são as concepções de teoria do conhecimento, que requerem, obviamente, algumas áreas de reflexão. Artes e esportes, e requer ciências e meio ambiente, requer matemática, requer linguagem e comunicação, e requer certamente uma segunda língua. A maneira pela qual esses grandes requerimentos de um cidadão moderno, como é que elas vão ser combinadas em disciplinas, é outra questão. A sociedade contemporânea, se você observar o capitalismo moderno, ele é caracterizado por um enorme setor terciário. As economias modernas são concentradas no setor terciário, no qual o grosso das ocupações do setor terciário são ocupações que requerem saber aprender, entender como se conhece e ser adaptável e maleável, porque você hoje vai viver mais de 80 anos, certamente, aqueles que estão na escola hoje, certamente terão várias ocupações ao longo da vida. Eles chamam de profissões aqui no Brasil, mas são ocupações do setor terciário que certamente você terá. Se você tiver um foco nas disciplinas,
será ruim para você e será ruim para as escolas, porque ao fazer foco nas disciplinas, você meio que cria uma visão de túnel sobre as pessoas, você cria uma visão de profissão. E a definição de profissão certamente se afasta de uma compreensão mais genérica do mundo, porque exige um afunilamento da visão. No caso brasileiro, isto já é uma bobagem arrematada, porque, exceto nas áreas médicas, arquitetura, quer dizer, medicina, enfermagem, odontologia, os egressos das universidades brasileiras não trabalham naquelas profissões que estudaram. Menos de 50%, por exemplo, dos egressos em direito, trabalham em áreas que estão conectadas com a área de direito. Nas outras ocupações, jornalistas, administradores, economistas, menos de 30% das pessoas trabalham nas áreas que são chamadas de profissões no Brasil. Portanto, nós já estamos ensinando errado as pessoas, porque lá fora elas estão aprendendo a se adaptar, a se comportar para um mundo moderno, tecnológico, que requer uma matriz de aprendizado diferente do aprendizado tradicional. Essas questões que nos trazem essa conversa, elas acabam nos empurrando necessariamente para falar do modelo de ensino brasileiro. Nós estamos discutindo esse modelo de ensino agora no ensino médio, mas ninguém está pensando que há um modelo mais perverso no ensino superior que acaba fazendo uma pressão sobre os adolescentes e estudantes do ensino médio, que é esta visão de profissionalização, que meio que estraga a concepção de jovens muito cedo. E o Brasil entrou numa prisão. Nós não vamos conseguir falar completamente do ensino médio sem falarmos do ensino superior. Observe uma coisa. O ENAD, que examina o que as pessoas acham que as pessoas devem saber ao terminar a faculdade. Quando você olha as provas do ENAD, eu diria, elas são hoje de uma bobagem histórica. 75% do valor da prova é dado para questões de conteúdo profissional. Ou seja, o administrador saber o que ele sabe de administração, o bibliotecário saber o que ele sabe de biblioteconomia, e 25% para questões gerais. Está errado. As questões que mais importantes na vida futura dessa juventude inteira são as gerais, são as de 25% que o ENAD valoriza. O ENAD está de cabeça para baixo e em conflito com o mundo moderno. Se nós não mudarmos, por exemplo, essa estrutura de examinar os alunos de ensino superior, nós temos que examinar, saber se eles sabem raciocinar, resolver problemas, entender o que sabem, fazer um bom argumento e ter orientações básicas sobre fundamentos essenciais, quantitativos e de ciência. Se nós não, e de informática e línguas, se nós não prepararmos os estudantes para isso, nós estamos atrapalhando a vida futura deles. Então, volto ao começo. O impacto da tecnologia e seus reflexos na educação, os impactos vão muito além daquilo que nós estamos enxergando. E a nova tecnologia, a nova sociedade, o novo jeito de aprender, vai botar em xeque, inclusive, o ensino superior brasileiro. Porque, veja, nós não discutimos o que ensinar. Agora, no ensino médio, nós não estamos discutindo o que ensinar em termos de fundamentos. Nós estamos discutindo que disciplinas, que recorte disciplinar oferecer. Mas, repara, este recorte disciplinar vem de um ensino superior torto, que se pensa como ensino superior profissional em disciplinas nos quais ninguém trabalha. Então, veja, esta doença do ensino superior brasileiro acaba tendo impacto sobre o ensino médio, que é uma visão de túnel que se realimenta. Se nós não dermos um passo atrás e começarmos a refletir de que maneira vamos aproveitar a sociedade contemporânea, as tecnologias, para aperfeiçoar e melhorar o trabalho, a vida das pessoas no futuro, nós estaremos descuidando do aparato educacional brasileiro, que eu acho que hoje está realmente muito descuidado em vários níveis, mas ele está principalmente descuidado no ensino superior. Repare, não se discute no Brasil qual seria a função de uma pessoa ir para uma faculdade. É para aprender uma profissão ou para aprender a se adaptar no mundo e a se preparar para ocupações diversas ao longo da vida? Porque nós consideramos que é natural o sujeito entrar na faculdade para estudar administração
ou medicina, ou direito aos 18 anos. Quando a formação do sujeito ainda não está completa, nós já sugerimos que ele tenha uma visão de túnel, e você tem essa mania de perguntar até no Brasil às crianças o que você vai ser quando crescer. Ninguém responde que vai ser um adulto integrado, um adulto feliz, satisfeito e capaz de se adaptar ao mundo. Ele responde: eu vou ser médico, dentista ou advogado. Ou seja, esta resposta, o que você vai ser, essa resposta ao que você vai ser está errado. O que você vai ser é aquilo que você for capaz de ser, capaz de aprender numa sociedade em constante modificação, que vai te requerer flexibilidade e adaptação. Então, veja, se nós não discutirmos conteúdos, nós vamos perder as vantagens das tecnologias e seus reflexos. Então, é uma discussão que tem que ser combinada, porque, se vocês observarem, o Brasil nunca teve uma política de ensino superior. Se você olhar nos últimos 40, 50 anos, você não vai achar uma política de ensino superior. Alguns dirão: não, claro que há. Houve uma reforma universitária em 68. Claro que há. Houve o tal de uma reforma universitária no governo Lula, houve o tal do decreto Pontes, que era o decreto da reforma universitária. Leiam a reforma de 68, ou o decreto Pontes, não tem uma letra sobre a função do ensino superior, sobre os conteúdos, o que você espera de um jovem adulto de 23 a 24 anos. Lá só tem informação sobre como é que regula, como é que administra, como é que organiza, como é que devem ser estruturadas as coisas, quais são as regras processuais. Não existe uma discussão. Aí as pessoas podem objetar: não, claro que existe. Existe o ProUni, existe o Refis, existe a lei de cotas. Não é verdade. Essas não são políticas educacionais. São políticas sociais. Não são educacionais. Ou são políticas de crédito, mas não são educacionais. ProUni, cotas, Refis, etc. Não tem nada a ver com a educação. Tem a ver com dar possibilidade das pessoas estudarem. Portanto, políticas sociais, muito boas e apropriadas. Mas é para fazer o que mesmo com o ensino superior? Não estaria na hora da gente discutir isso? Eu acho que, agora que estamos discutindo o ensino médio, acho que vamos ser forçados a fazer isso, mas quero ver se o Brasil vai ter coragem. Sabe por quê? Porque quem manda nisso não é o MEC. O MEC é um espectador. É um mero espectador do que se ensina no ensino superior brasileiro. Quem manda nisso são as corporações, são sindicatos profissionais que vão ao Congresso, e os nossos congressistas adoram movimentos sociais, sindicatos e corporações, e dizem: eu quero regulamentar minha profissão por lei. Tem 43 profissões de ensino superior regulamentadas por lei. Eu duvido que me diga que existam 43 profissões de fato no mundo. Mas no Brasil existem 43 regulamentadas de ensino superior. Nós não vamos ter coragem de discutir isso, porque o MEC não tem poder para discutir isso. Quem faz esta política de ensino superior são os sindicatos e corporações com apoio do Congresso Nacional. Está na hora de abrirmos os olhos. Não pode entregar os sindicatos, que só olham para o próprio umbigo e para os próprios interesses, a reprodução dos seus interesses, porque acaba acontecendo o que está acontecendo com o ensino médio. As pessoas estão indo aos tapas umas com as outras para saber qual disciplina fica, ou seja, qual sindicato é representado, qual corporação é representada. É uma descrição meio sem esperança que eu faço com relação ao ensino superior, se ele continuar a ser controlado pelos sindicatos, corporações e pelo Congresso Nacional, que responde facilmente a qualquer projeto de lei para regulamentar a profissão. É preciso que a comunidade acadêmica, os alunos e pais e famílias, e empresas e organizações, talvez passem a discutir qual é o conteúdo desejável do ensino superior para uma sociedade com esta velocidade tecnológica que temos e com esta juventude que está aprendendo em outro ritmo. É algo que eu teria a dizer, eu acho que é basicamente